Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, quinta-feira, dia 21 de julho. Alegria nós podermos estar juntos mais um dia em torno da Palavra de Deus, para meditarmos, para nos deixarmos conduzir por esta palavra que é luz em nossas vidas. Hoje nós não vamos tomar cafezinho junto com eles, tá bom? Hoje nós vamos direto para a palavra de Deus. Mas antes, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal do programa Tempo de Recomeçar, que você faça isso, para a gente poder atingir mais pessoas. Lembra que dias atrás nós estávamos pedindo sua colaboração para chegarmos aos 4.000 inscritos? Pois é, nós estamos chegando aos 4.700 inscritos, né? Graças a Deus as pessoas têm respondido bem e nós estamos chegando a mais pessoas. Então, deixe também o seu like e compartilhe com outras pessoas, tá ok? Você também pode procurar no YouTube o canal do Eudes Andrade, onde tem muitas pregações que ele faz nos grupos de oração. Também tem o canal GAT RCC, onde nós temos formações sobre grupo de oração, sobre diversos assuntos. Tá joia? Então nós vamos ouvir a palavra do nosso Senhor nesse dia, que é a continuação do Evangelho que o nosso irmão Eudes proclamou no dia de ontem, que está em Mateus, no capítulo 13, os versículos 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo próprio Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de ver agora, que está no Evangelho de São Mateus, vem em sequência daquela que foi proclamada, como eu disse, no dia de ontem, pelo nosso irmão Eudes, onde falava sobre a parábola do semeador. E aqui, irmãos, Jesus fala, diante
das perguntas dos seus discípulos. Como diz, os discípulos se aproximaram dele, então, para dizer: por que falas em parábolas? E aí Jesus fala que a eles, aqueles que têm, se dará em abundância, e aos que não têm, até mesmo o pouco que têm lhes será tirado. E nós podemos até mesmo fazer uma ligação com a parábola dos talentos, onde fala que aquele que ganhou 5 talentos, ele empreendeu ali e ele rendeu mais talentos, né? O que ganhou só 1 talento, ele escondeu aquele talento e depois então foi tirado dele e dado para aquele que tinha investido mais e recuperou mais. Então, irmãos, quanto mais nós damos aquilo que nós recebemos, mais nós receberemos de recompensa na glória eterna. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele estava falando também sobre aqueles que têm o seu coração endurecido, como falava na parábola, né, no dia de ontem. Aqueles que é o terreno plantado, aquele que é o terreno à beira do caminho, onde é lançada a semente, mas essas sementes ficam tão expostas e tão vulneráveis que elas acabam não nascendo, os pássaros vêm e comem. As outras sementes, uma delas cai no terreno pedregoso, quer dizer, cai no coração que contém terra, contém desejo de acolher aquela palavra, mas de uma forma muito limitada, muito rasa, aonde os pedregulhos ali aquecem e aquela semente, ela germina, nasce, mas logo seca, porque não tem profundidade. Tem aquela outra semente que é lançada entre os espinhos. Os espinhos sufocam a palavra e ela acaba também morrendo, a semente acaba morrendo. E por fim a semente boa, aquela do coração acolhedor, aquela que o coração se abre, o espírito irriga e a pessoa vai adiante e ali ela faz com que os frutos sejam produzidos. Nós vemos também que Jesus fala que quanto a vós, quanto àqueles que seguem a Ele, quanto àqueles que estão próximos dEle, quanto àqueles que anunciam a palavra, e fala, mas quanto a vós, bem-aventurados, olha bem, bem-aventurados, mais do que felizes, os vossos olhos, porque veem, ditosos, maravilhados, os vossos ouvidos, porque ouvem. E eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. É a pura verdade, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós vivemos num tempo da graça, num tempo especial, onde maravilhas acontecem ao nosso redor, em nossa vida, no nosso coração, e muitas vezes nós não enxergamos as maravilhas que nos são ditas e nós não escutamos por causa da nossa dureza de coração. Não era para ser assim, porque nós caminhamos com o Senhor. Nós somos discípulos do Senhor, aprendemos com Ele e por isso nós deveríamos
estar mais abertos, acreditar mais. Veja que a nossa fé, ela não pode ser algo vulnerável, não pode ser uma fé mais ou menos, que acredita um dia, no outro não acredita, mas tem que ser uma fé firmada na rocha que é Jesus Cristo. E aí sim, aí a nossa vida vai crescer. Aí sim, a nossa certeza de salvação vai nascer e nós poderemos então viver essa alegria que o Senhor nos fala, viver essa felicidade que o Senhor nos fala, viver, como ele diz, ditosos são os vossos ouvidos, porque ouvem. E eu vos declaro que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvis. Não é verdade mesmo, irmãos? Sim. Quantos profetas, quantos reis, quantos homens de Deus que quiseram ter essa experiência que nós temos a oportunidade de ter. Viver esse tempo da graça, esse kairós, do derramamento do Espírito Santo. E não viveram. Muitos acreditaram pelo ouvir dizer. Também tinham uma fé naquilo que ouviam dizer, mas a nós é dada essa graça de termos uma experiência com Jesus vivo na Santa Eucaristia, nos sacramentos que nós recebemos, porque a cada sacramento que nós celebramos, a força do Espírito Santo nos fortalece, nos revigora, nos encoraja, nos estimula, nos dá dinamismo para vivermos a vida de filhos de Deus. Não apenas de criaturas, mas de filhos de Deus. Que o nosso Senhor, o nosso Deus, nesse dia, nos faça verdadeiros credores, verdadeiras pessoas de fé, que acolham integralmente a palavra de Deus e que desejem ardentemente, cada dia, ter uma experiência com o Senhor. Que Deus, nosso Pai, Senhor, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. E até amanhã, com a graça do nosso Deus. Deus te abençoe.